Olá pessoal, esse é o canal Criatividade Ilimitada. Eu sou o César, professor de administração e pesquisador de criatividade organizacional. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre criatividade e inovação. Nesse vídeo você irá descobrir não só a diferença entre elas, mas principalmente quais são os 4 níveis que influenciam o processo criativo e inovador. Você saberia dizer qual é a diferença entre criatividade e inovação? Pois é, muitas pessoas ficam com dúvida quando se deparam com essa pergunta. Embora a resposta possa parecer simples, como veremos a seguir, os elementos que estão por trás de um processo criativo e inovador são muito diversos. Nos dias de hoje, a criatividade e a inovação estão presentes no cotidiano das empresas e dos profissionais de várias áreas, do administrador até o médico, passando pelos advogados, designers e engenheiros. Os termos criatividade e inovação também têm sido cada vez mais utilizados em treinamentos, workshops, palestras, livros e em movimentos voltados para startups, empreendedorismo e inovação. A popularidade da criatividade e da inovação representa um sinal de que elas estão ganhando adeptos dentro e fora das empresas. Porém, ainda existem confusões sobre o que elas realmente são. Embora estejam relacionadas, criatividade e inovação não significam a mesma coisa. Cada um desses termos pode ser definido de maneira bastante simples. A professora da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, Teresa Mabley, define criatividade como a produção de uma ideia nova e útil por um indivíduo ou grupo de indivíduos trabalhando juntos. Já a inovação é definida por ela como a implementação bem-sucedida de ideias criativas dentro de uma organização. A criatividade está relacionada com a geração da ideia propriamente, com o uso da imaginação para romper convenções e padrões estabelecidos. Para que isso aconteça, é necessário que a pessoa tenha conhecimento profundo da sua área de atuação, seja capaz de olhar os problemas a partir de uma perspectiva não usual e seja motivada pelo prazer de realizar uma tarefa e pelos desafios que essa tarefa impõe. A inovação diz respeito à colocação em prática da ideia que foi gerada, e isso depende em grande medida de uma equipe de trabalho talentosa e de recursos financeiros e materiais suficientes para desenvolver o projeto inovador. A equipe de projeto precisa ser capaz de defender e vender a ideia inovadora para aqueles que serão os patrocinadores do projeto, como, por exemplo, diretores da empresa ou investidores. Ajuda muito também quando a equipe tem uma boa rede de conexões no setor em que a ideia será implementada, porque assim ela consegue angariar mais apoio, novas ideias e identificar potenciais clientes e usuários iniciais. É importante que a equipe tenha uma visão compartilhada sobre o que é o conceito central da inovação para que ela possa ser tangibilizada em um produto ou serviço para posterior difusão e aceitação por parte dos consumidores. Nada disso é possível se não existirem recursos financeiros e materiais para que a equipe de projeto possa prototipar, experimentar e testar a solução desenvolvida que futuramente se transformará em um produto acabado. Se a gente tomar essas definições como ponto de partida, podemos dizer que a criatividade é o primeiro passo para a inovação. Ela é condição indispensável para que algo inovador seja desenvolvido, mas ela só é útil para as empresas se for possível transformá-la em alguma coisa concreta, um produto, um serviço ou um processo inovador que resolva um problema organizacional ou da sociedade em geral, ou seja, algo que tenha valor para os outros. Apesar de serem coisas diferentes, criatividade e inovação andam lado a lado, por isso é impossível gerar inovação sem criatividade. Pensem no processo de inovação como se fosse o processo de aprender a andar de uma criança. Depois que a criança consegue ficar sentada, o processo de aprender a andar envolve engatinhar, tentar formas diferentes de se levantar, cair ao tentar ficar em pé, aprender com a tentativa frustrada, depois se levantar de novo e dar os primeiros passos sem muita segurança, cair novamente e tentar mais uma vez todo o ciclo até que após várias tentativas, erros e aprendizado, a criança finalmente consegue andar.
Podemos dizer que engatinhar representa a fase da criatividade e andar representa a fase da inovação. Assim como andar, a fase da inovação só acontece em um segundo momento, depois de um processo criativo em que uma equipe de trabalho tem uma ideia nova, faz experimentações diferentes para solucionar o problema, identifica que algumas dessas soluções não funcionam, aprende com os erros cometidos, experimenta novamente com outras soluções, até que finalmente surge a inovação. A analogia com uma criança aprendendo a andar e as definições de criatividade e inovação podem dar a entender que o processo de criar e inovar é algo simples. Porém, ele é influenciado por vários fatores que podem ser divididos em 4 níveis: individual, de equipe, organizacional e cultural. No nível individual, a criatividade está relacionada com as características individuais das pessoas, como curiosidade, habilidades técnicas e persistência, além da motivação que ela carrega para a realização de uma tarefa. Por exemplo, pessoas intrinsecamente motivadas são aquelas que sentem satisfação com a realização de uma tarefa pelo simples prazer de superar o desafio que a tarefa impõe. Por isso, elas tendem a ser mais criativas. Elas são capazes de se engajar intensamente na realização da tarefa a ponto de alcançarem o estado de fluxo, o famoso estado de flow, que acontece quando a concentração é tão grande que é possível ter um desempenho superior na realização do trabalho. Já no nível da equipe, o importante é a composição do grupo de trabalho, ou seja, quem são as pessoas envolvidas no projeto. Uma equipe formada por pessoas de diversas áreas da empresa, com personalidades diferentes e formação educacional distintas, tende a ter um desempenho melhor na realização de trabalhos criativos do que equipes homogêneas. Por exemplo, uma equipe de projeto constituída por um especialista em marketing, um engenheiro, um designer e um cientista de dados tem maiores chances de inovar do que uma equipe formada apenas por especialistas em marketing. Aqui, a heterogeneidade conta muito. No nível de equipes, também importa o papel da liderança imediata, que deve criar um ambiente de trabalho que ofereça condições para que as pessoas trabalhem sem excesso de pressão e de estresse. Passando para o nível organizacional, os fatores que estimulam positivamente a criatividade são a disponibilização adequada de recursos, tempo e dinheiro, por exemplo, a existência de uma cultura da inovação e o apoio e o compromisso irrestrito da alta direção da empresa com os projetos inovadores. É essencial que as políticas da empresa deixem claro que ela incentiva a inovação. Essas políticas podem ser cultivar a prática de experimentação, recompensar iniciativas inovadoras, mesmo que não sejam bem-sucedidas, e usar a falha da equipe como uma oportunidade de aprendizado e não de punição. Lembram da criança aprendendo a andar? Quando ela cai ao experimentar os primeiros passos, os pais não a punem por ela ter falhado na tentativa. Pelo contrário, eles incentivam a criança mesmo diante de uma falha. Com isso, a criança tenta novamente e vai aprendendo durante o processo. Essa mesma lógica vale para as empresas. Gestores devem dar apoio à sua equipe nos momentos mais difíceis, que são aqueles momentos em que imprevistos ou erros acontecem. Chegamos ao nível cultural. Alguns elementos da cultura de um país ou de uma região contribuem para o desempenho criativo. Traços culturais de aceitação ao risco, grande liberdade individual e pouca hierarquia entre os indivíduos na sociedade são típicos de países criativos e inovadores. Por exemplo, a tolerância ao risco faz com que as pessoas se sintam confortáveis em tentar criar coisas novas, mesmo que isso implique em falhar mais vezes. A liberdade individual cria espaço para as pessoas expressarem sua individualidade e terem autonomia no pensamento criativo, sem se preocuparem com a conformidade social, com se parecer com os outros. A pouca hierarquia entre os indivíduos possibilita a interação e comunicação mais frequentes entre pessoas de status e níveis hierárquicos distintos dentro das empresas. Tudo isso cria um contexto cultural e social favorável a iniciativas criativas e inovadoras. O que podemos aprender com a diferença entre criatividade e inovação e os diferentes fatores que influenciam o processo criativo e inovador? Primeiro, que, para inovar, as pessoas necessariamente precisam ser criativas,
E como a criatividade é uma habilidade, ela pode ser ensinada. As pessoas podem ser treinadas para desenvolverem o seu potencial criativo. E em segundo lugar, os diferentes níveis nos mostram que a gestão da criatividade no ambiente de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura inovadora na empresa não são tarefas fáceis, como muitas palestras, livros e workshops fazem parecer. Para além do modismo e dos ambientes de trabalho descolados, muito esforço é necessário por parte de gestores, funcionários e empreendedores que devem ficar atentos a todos os níveis que influenciam o processo criativo e inovador. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e ative o sino para receber as novidades. Não esqueça de deixar o seu like e fazer seus comentários e sugestões para que a gente possa aprimorar o conteúdo. E compartilhe com seus amigos, eles também podem se interessar. Se você quiser saber mais sobre criatividade e inovação, nos acompanhe nas redes sociais indicadas na descrição do vídeo e entre no nosso portal, o Criatividade Ilimitada. Lá você vai encontrar o nosso podcast, além de artigos sobre o tema.